Contexto histórico do parnasianismo, a disciplina do bom gosto. Durante décadas, a poesia foi o espaço dos românticos para a expressão de suas emoções. Porém, em 1886, é publicada a antologia de poemas O Parnaso Contemporâneo, em que alguns poetas franceses defendem a necessidade de tratar os temas poéticos de uma forma mais objetiva. Com isso, buscaram resgatar a visão da arte como sinônimo de uma beleza formal, alcançada por meio de um trabalho cuidadoso e detalhista. Parnaso deriva de Parnassus, que é uma palavra grega, que se remete a uma região montanhosa na Grécia, que é morada de musas e do deus Apolo, servindo de inspiração. Em uma linha de tempo, podemos observar que em 1888 há as poesias de Olavo Bilac no Brasil. Em 1897, há a fundação da Academia Brasileira de Letras. Em 1898, o casal Pierre e Marie Curie descobrem o rádio. Em 1901, Santos Dumont cria 14 bis. Em 1914, ocorre o início da Primeira Guerra Mundial. O objetivo declarado dos poetas parnasianos era um só: devolver a beleza formal à poesia, eliminando o que consideravam os excessos sentimentalistas românticos, que comprometiriam a qualidade artística dos poemas. A busca pela perfeição formal, o universalismo, a linguagem rebuscada e a impessoalidade fizeram com que o parnasianismo fosse considerado o oposto do romantismo. A inspiração dos modelos clássicos ajudaria a combater as emoções e fantasias exageradas do romantismo, garantindo o equilíbrio que desejavam. Sendo assim, o parnasianismo era considerado uma poesia para a elite, pois as pessoas tinham dificuldade para entendê-la. Suas características eram preocupação formal, comparação da poesia com as artes clássicas, preferência por cenas históricas, paisagens, enfoque sensual da mulher, vocabulário culto, objetivismo, universalismo, impessoalidade, apego à tradição clássica. No parnasianismo, existiu 3 grandes autores conhecidos como a Tríade Parnasiana. Entre eles temos Olavo Bilac, que nasceu em 1865 e morreu em 1918. Olavo Bilac criou uma linguagem pessoal e comunicativa, não ficando limitado às ideias parnasianas. Além de poesias, ele também escreveu crônicas e comentários, inicialmente publicados em jornais e revistas. Algumas de suas obras são O Cesto de Nero, O Incêndio de Roma e O Caçador de Esmeraldas. Alberto de Oliveira nasceu em 1857 e morreu em 1937. Suas poesias se caracterizaram por um grande preciosismo vocabular, possuindo características românticas, porém era mais contido e não tão sentimental quanto os românticos. Algumas de suas obras são Canções Românticas, Meridionais e Sonetos e Poemas. Raimundo Correia nasceu em 1860 e morreu em 1911. A sua visão negativa e subjetiva que tinha do mundo deu um certo tom filosófico à sua poesia, embora apenas superficialmente. Algumas de suas obras são Penilúnia, Banzo, A Cavalgada e Pleno Nudez. Quando Ismaren enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E, no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava longe do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Contexto histórico do simbolismo. O simbolismo surgiu na Europa no fim do século XIX. Havia grande competição entre as grandes potências mundiais e, por conta disso, a Europa estava em desenvolvimento do processo de industrialização. Em 1860, ocorreu a Revolução Industrial na Europa. Em 1900, Van Gogh e Monet já produziam as suas obras. Em 1905, Einstein surgiu com a teoria da relatividade. Em 1907, ocorreu a criação da fotografia colorida pelos irmãos Lumière.
O simbolismo foi um movimento que se desenvolveu nas artes plásticas, teatro e literatura. Surgiu na França no final do século XIX, em oposição ao naturalismo e ao realismo. Simbolismo vem negar a lógica e a razão, que, anteriormente, foi bem explorada por artistas realistas, naturalistas e parnasianos. O simbolismo no Brasil teve início em 1893, por Cruz e Souza. O movimento simbolista na literatura brasileira teve força até o movimento modernista, do começo da década de 1920. Suas principais características: ênfase em temas místicos, imaginários e subjetivos, caráter individualista, desconsideração das questões sociais abordadas pelo realismo e naturalismo, estética marcada pela musicalidade, produção de obras de arte baseada na intuição, descartando a lógica e a razão. No simbolismo, temos alguns autores como Antônio Nobre, nasceu em 1867 e morreu em 1900. Criou uma arte singular, aliando a subjetividade do romântico ao poder de sugestão do simbolista, considerado um dos poetas mais populares e renovadores de seu tempo. Suas principais obras são Viagem na Minha Terra, Despedidas e Primeiros Versos. Camilo Peçanha, nasceu em 1867 e morreu em 1926. Com uma linguagem moderna, livre dos vícios dos simbolistas superficiais, a poesia de Camilo impressiona pela evocação dos sentimentos de desolação, desconsolo e angústia. Suas principais obras são Inscrição, Imagens que Passais pela Retina e Vênus. Afonso de Guimarães, nasceu em 1870 e morreu em 1921. Utiliza uma linguagem mais suave e tranquila que a de Cruz e Souza, e um de seus mais conhecidos poemas trata de modo delicado de uma questão que está no centro do projeto simbolista: as ilusões provocadas pelo mundo visível. Suas principais obras são Ismália, Dona Mística e a Catedral. Fuge de luz banhado, esplêndido e suntuoso. O palácio imperial é de pórfilo luzente, e mármore da Lacônia, o teto caprichoso, mostra, em prata incrustado, o nácar do Oriente. Nero no tono ebúrneo, estende-se indolente, gemas em profusão do estrágulo custoso. De ouro bordado, vêem-se. Olhar deslumbra, ardente, da púrpura da Trácia o brilho esplendoroso. Formosa Ancila canta, aurilavrada lira, em suas mãos soluça. Os ares perfumando, arde a mirra da Arábia e em recendente pira. Formas quebram, dançando, escravas em Coreia. E Nero dorme e sonha, em fronte reclinado, nos alvos seios nus da lúbrica Pompeia.